Bom, a fase final do processo interativo consiste na prototipação e avaliação da interface. Bom, para começar a falar aqui dessa fase, eu peguei aqui um trecho do livro do Pisser, Roger Sharpe, o seguinte: geralmente se diz que os usuários não conseguem transmitir o que querem, mas como veem quando começam a utilizá-lo, logo sabe que não querem. Ou seja, a ideia era propor que o protótipo desse uma percepção mais ampliada por parte dos usuários das suas reais expectativas. Então, desta forma, a fase de prototipação ela verifica se tais conceitos presentes no documento de requisitos são pertinentes tanto do ponto de vista dos usuários como do stakeholder do processo. Nessa primeira fase da prototipação, o resultado são artefatos que possam ser construídos de forma rápida e que sirva para teste de usabilidade com o usuário. Nesse caso aí, esses protótipos passariam por uma avaliação heurística, o teste de usabilidade e também, por conta da necessidade, teste com a tecnologia adotada, no caso aí, o sistema do JBoss. A metodologia ou método adotado para a prototipação seria a engenharia de usabilidade proposta por Rasha Baranowska, num contexto de implementar e testar protótipo dentre as diferentes fases que compreende a engenharia de usabilidade. A primeira fase aqui, o pré-design, foi o que foi feito logo de princípio. Foi desenvolvido ou recuperado aí informações contidas no documento de requisitos de ordem funcional e não funcional, e esse pré-design serviria para apresentar aí um primeiro modelo a ser seguido pelo protótipo, ou seja, o primeiro modelo do qual inclusive foi feito nesse caso no nosso projeto, pro modelo em JPEG, do qual foi impresso as diferentes variações de grid, de página, diferentes interações, e em cima desse modelo foram feitas anotações no papel impresso desse modelo por conta aí dos stakeholders envolvidos. E essas atualizações, elas de uma certa forma teriam impacto e seriam sempre consultadas dos outros artefatos do processo, como o modelo de tarefa, caso de uso, mapa de fluxo e guidelines que estariam sendo atualizados constantemente. Com o pré-design ok, no design inicial é feito aí um primeiro protótipo funcional, algo que pudesse ser experimentado na interface. Visto a interface em JPEG, foram feitas anotações nesse primeiro modelo, propriamente dito no nosso contexto, e em cima desse primeiro modelo foi desenvolvido um protótipo interativo, ou seja, a próxima fase da fase do design, que compõe aí um protótipo feito em XHTML e CSS, de forma que pudesse ser feito teste de usabilidade e avaliações heurísticas mais detalhadas por contas aí dos envolvidos, dos stakeholders do processo e até mesmo dos usuários do sistema. Com o pré-design ok e o design ok, nosso projeto se encontra no pós-design, ou seja, uma fase onde se busca um protótipo consistente. Estamos caminhando para implementar esse protótipo, uma parte dele inclusive funcionando num JBoss, e essa fase aqui compreende a ideia de ter um primeiro protótipo para ser avaliado com o usuário real. É claro que vocês percebam que as demais interfaces propostas, os demais protótipos propostos foram avaliados de uma certa forma. Nesse caso aqui teria que ser avaliado com usuários reais, tendo feedbacks reais. Então, no caso da avaliação, propriamente dita, como ela acontece em parceria com a prototipação, é válido aí enxergar que ocorreu desde teste de usabilidade, a avaliação heurística e também o teste com a própria tecnologia, aí, no caso, o JBoss Portal. Bom, antes de concluir nossa apresentação, eu vou apresentar aqui para vocês os protótipos até então, a evolução da interface do sistema da Unicamp. Esse foi o primeiro protótipo, foi o protótipo em JPEG. Na verdade eu coloquei aqui no browser para dar uma certa visibilidade. O próximo protótipo foi um protótipo funcional, onde as características eram apenas iniciais
presentes inclusive no primeiro documento de requisito, e onde se pôde entender algumas modificações. Eu vou dar apenas um exemplo de uma das modificações proposta aí por esse modelo de processo. A modificação foi acerca desse menu global aqui presente. Observe que esse menu começou aqui com uma grande quantidade de itens e uma forma apenas textual de visualização, e ao longo dos demais protótipos ele ganha uma versão mais enxuta e mais contextualizada com os diferentes perfis de Senki-Hoden. É claro que ambas as interfaces contam com uma tela de abertura onde o usuário escolhe o seu perfil. É claro que no cientista é possível aqueles que têm o domínio a função de administrador logar e fazer alterações no conteúdo do sistema. Caso o visitante, criança teria uma abordagem aqui, visitante uma abordagem mais apresentativa e a criança uma abordagem mais lúdica. Logo também, seguindo aqui o estudo desse menu e das estruturas visuais, outra coisa que esse processo pôde perceber, que a gente pode perceber aí, foi a mudança das cores e das questões gráficas visuais adotadas no decorrer do processo de desenvolvimento da interface. Bom, conclusão. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. O trabalho ainda está em desenvolvimento. Dentre as contribuições da engenharia de software, nós podemos destacar que ela atendeu às demandas de forma que esse modelo interativo proporcionou uma investigação por meio de processos que definiu aqui alguns critérios comuns do design de interface. No caso, engenharia cognitiva, que atendeu a modelos de usabilidade, no caso, modelo de usuário. A engenharia semiótica, como propus lá no final do documento de requisito, um modelo de interface gráfica visual. E esse modelo de interface gráfica visual ele pode ser testado e prototipado para um método da engenharia de usabilidade também comum do design de interfaces, né, que é o modelo de sistema, propriamente dito, ou seja, o protótipo de um sistema. No final, vocês observam que o protótipo conseguiu atender alguns conceitos de satisfação do usuário, uma vez que, desde sua primeira versão até a versão atual, a versão 5, nós conseguimos aqui um protótipo mais consistente, mais enxuto, mais comprometido, inclusive, com os recursos disponíveis pelo próprio sistema, atendendo aí a questão de usabilidade e navegabilidade e o bom feedback dos seus usuários. Obrigado a todos. Aqui estão as referências que foram utilizadas para a construção desse artigo. E até mais.